Pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Quinto sinal marcou 10 da manhã, a hora certa da informação na Rádio Bandeirantes Campinas. Os destaques do nosso interior de São Paulo, o que de mais importante acontece na região metropolitana, no Brasil e no mundo, com equipes espalhadas por todo canto do Grupo Bandeirantes de Comunicação, levando até você informação, prestação de serviços e a companhia até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique chega para falar de esportes dentro do Nossa Área, com o timaço de Carlos Batista. Eu sou o Heitor Fredo, agradeço a sua companhia, você que até agora ficou com o Jornal Gente. Amanhã, de volta às 8 da manhã, depois do Primeira Hora aqui na RB, e também transmissão simultânea na tela da Band News TV. Estamos chegando em FM 85.7 pelas plataformas digitais multimídia do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Obrigado a você que nos ouve pelo portal bandmulti.com.br, o mais completo da região, com a aba ao vivo para você acompanhar a nossa programação 24 horas por dia. Muito obrigado, um ótimo dia, uma ótima terça-feira a você que está conosco pelo aplicativo Band Play. Todas as rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação, tudo que é produzido pelo Grupo Bandeirantes na palma da sua mão. Obrigado a você que nos ouve também pelos demais aplicativos espalhados pelas lojas de celulares. Você pode nos acompanhar também com imagens na transmissão já iniciada direto dos nossos estúdios dentro do Complexo de Comunicação João Jorge Saad, no Jardim São Gabriel, em Campinas, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Uma comunidade que não para de crescer, já passamos dos 50.200 inscritos e contamos também com a sua inscrição, com o seu like, com o seu curtir. E você se inscrevendo pode participar do chat ao vivo, mandando a sua mensagem, a sua opinião, a sua prestação de serviços. Falamos aqui dos estúdios da Rádio Bandeirantes, com os trabalhos técnicos na mesa de som de Danilo Capucci, na central técnica com o Leandro Lopes e a coordenação do Gil Kleber. WhatsApp também liberado a partir de agora para a sua participação em 19 97102 1493. 19 97102 1493. Manhã Bandeirantes começa prestando serviços a você que nos dá carona pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior de São Paulo. Atenção, você que circula pela região central de Campinas. A partir de hoje, tem um novo trecho em obra na Rua General Osório, numa interdição que deve durar 10 dias. É o trecho da Rua General Osório, próximo à Avenida Anchieta, na altura do número 1304, na chegada à Avenida Anchieta. O motorista vai perceber que há uma interdição em uma das faixas, em obras que estão sendo feitas para a troca do asfalto em pontos de ônibus. A gente vem monitorando os locais onde a prefeitura vem atuando dessa forma, substituindo o pavimento flexível, o asfalto, pelo pavimento rígido, concreto nesses pontos de ônibus, para ter mais durabilidade e facilitar também a manutenção. É um programa de requalificação que vem acontecendo na região central e agora tem a Rua General Osório como o local de parada das equipes. Isso também modifica o ponto interditado e algumas linhas de ônibus você tem que se programar. Descer um ponto antes, descer um ponto depois, porque o ponto da General Osório, próximo à Avenida Anchieta, fica temporariamente desativado. Ali
é parada para as linhas 309, 317, 331, 332, 339, 345, 348, 357, 359 e a linha 371. A opção para o usuário do transporte público é utilizar o ponto anterior na própria General Osório ou um ponto que vem depois, já na rua Barão de Jaguara. A realização das obras é feita com a previsão de 10 dias, dependendo do tempo em Campinas e das condições climáticas. A orientação também para você que está nas estradas que cortam o nosso interior paulista. Dia complicado no sistema Anhanguera-Bandeirantes, nas duas mãos de direção. Para quem está chegando a Campinas, a pista sentido interior tem congestionamento do quilômetro 58 até o quilômetro 61 da rodovia Anhanguera, trecho que passa por Jundiaí. É o trânsito no acesso à cidade de Jundiaí que provoca lentidão também na pista sentido capital. Motorista que está aqui na região metropolitana, o primeiro ponto complicado para ele na rodovia Anhanguera vai ser no trecho entre Sumaré e Campinas. Congestionamento do quilômetro 109 até o quilômetro 104. Seguindo viagem, esse ponto em Jundiaí, que tem lentidão sentido interior, também tem o para e anda no sentido capital do quilômetro 62 ao quilômetro 60. Mais à frente, chegando em São Paulo pela Anhanguera, mais 3 quilômetros de para e anda do KM 24 até o quilômetro 21. E lá na chegada à cidade de São Paulo, congestionamento também como reflexo da lentidão nas marginais Tietê e Pinheiros. Na rodovia dos Bandeirantes, o motorista faz uma melhor viagem, mas também enfrenta o trecho de lentidão sentido capital paulista que passa por Jundiaí. Então, do quilômetro 99 ao quilômetro 96, o motorista tem, pela interferência urbana, dificuldade também para seguir pela rodovia dos Bandeirantes. Pouco mais à frente tem outra lentidão também do quilômetro 53 ao quilômetro 50, uma manhã que exige paciência para quem for trafegar sentido São Paulo pelo sistema Anhanguera-Bandeirantes. No corredor Dom Pedro I, nesta manhã, o motorista enfrenta a lentidão na pista sul, que é sentido às rodovias como o anel viário Magalhães Teixeira ou também para quem vai seguir viagem a cidades como Itatiba e Atibaia. Um caminhão em pane mecânica ocupa a faixa da direita do quilômetro 138. Já estamos num horário em que não tem mais tanto veículo passado o horário de pico, mas o atendimento acontece no local, então o motorista que nos dá carona neste momento redobre a atenção. Na João Cerezé, trecho de Jundiaí, para quem vai utilizar o sistema Anhanguera Bandeirantes, trânsito carregado também neste momento, mas não há registro de acidentes. 10 da manhã, 7 minutos, tem problema no seu caminho? Enfrentou algum congestionamento? Conte pra gente, compartilhe a informação que nós vamos também trazer para você aqui no nosso Manhã Bandeirantes. WhatsApp 19 97102 1493. O giro da notícia das últimas horas, o que mobilizou as nossas forças de segurança, falando em rodovia, teve perseguição nas últimas horas a um carro que estava lotado de entorpecentes. A ocorrência foi no final da noite, começo da madrugada, pela rodovia Fernão Dias. Uma ação da Polícia Rodoviária Federal que resultou na apreensão de quase 52 quilos de maconha e na prisão de um casal que estava transportando esse entorpecente. A abordagem aconteceu no trecho do quilômetro 10, região próxima a Bragança Paulista, quando os policiais deram ordem de parada para o veículo que estava com todo esse entorpecente. O motorista fugiu, teve início uma perseguição que durou cerca de 15 quilômetros. E somente depois dele trafegar na contramão, entrar na cidade de Bragança, avançar sinais vermelhos, subir na calçada, é que o veículo foi interceptado e aí sim, com dano no pneu dianteiro, passando num canteiro central, é que a polícia conseguiu fazer a abordagem e apreender essa grande quantidade. O que já se sabe através dos depoimentos prestados na madrugada e do trabalho de inteligência também da Polícia Civil é que esse casal foi buscar a droga na capital paulista, no bairro Guaianazes, e iria transportar até São José do Rio Preto. Ainda há uma suspeita de que parte do entorpecente abasteceria cidades no sul de Minas Gerais, até pelo trajeto que eles estavam fazendo.
Então agora a próxima etapa da investigação é saber quem seriam os receptadores desse entorpecente e avançar na troca de informações com os outros municípios no combate ao tráfico de drogas. Também nas últimas horas, aqui em Campinas, 4 homens foram presos suspeitos de invadir 3 lojas em uma rede de farmácias. Eles tinham um alvo específico, o Ozempic, e há suspeita de que essa invasão de uma farmácia na madrugada tenha sido parte de uma ação orquestrada que já vem acontecendo há algum tempo. Com esses suspeitos, foram apreendidas uma réplica de pistola de arma de fogo e uma faca. Segundo a Polícia Militar, as farmácias são aquelas que funcionam 24 horas. Os ataques seriam orquestrados na Avenida Norte e Sul, na Vila Teixeira e no bairro Recanto do Sol, que fica no distrito do Ouro Verde. Roubos que aconteceram com um intervalo de 40 minutos entre cada um deles. A quadrilha usou um carro que costuma normalmente ser visto nas plataformas de corrida de transporte por aplicativo. O motorista está sendo investigado. Se ele foi contratado sabendo da corrida que ele iria fazer nestas 3 farmácias ou não. Os outros 3 que participaram diretamente da ação, todos maiores de idade, foram presos em flagrante, uma grande quantidade de medicamento recuperada e o dinheiro roubado dos cofres das farmácias também apreendido. A ocorrência registrada na 2ª Delegacia Seccional de Campinas, agora para a sequência da investigação. E fechando esse nosso primeiro giro da notícia, atenção você morador de Hortolândia para essa informação de uma operação que aconteceu ontem na cidade. A Delegacia de Investigações Gerais de Americana, responsável pela cidade de Hortolândia, apreendeu cerca de 37 toneladas de carnes estragadas em um frigorífico clandestino na cidade. Esse material seria vendido para açougues, pequenos mercados e há uma lista já nas mãos da Polícia Civil para chegar a esses estabelecimentos e saber se eles compravam sem saber a origem desse produto ou se eles tinham conhecimento da qualidade para lá de duvidosa. Proprietário preso por crime de risco à saúde, um crime inclusive inafiançável. E a repórter Cassiane Alves conversou com o delegado à frente dessa investigação, o doutor Fernando Fincati, da Delegacia de Investigações Gerais de Americana, que conta mais detalhes sobre como essa denúncia teve início aqui na região. Tem havido na região algumas apreensões de carne com problema. E com base nisso, a população acaba denunciando. Então houve uma denúncia anônima aí e e foi mandada uma equipe aqui para averiguar. Chegou aqui no local, tinha esse veículo descarregando tudo, mas não era carne. Mas aí então logo eles entraram, já sentiram o cheiro do local que tinha uma câmera fria aberta e começaram a verificar as condições e realmente as condições são bem precárias. Tem carne fora do congelador, bastante carne. Tem carne seca, tem foco de dengue, tem produto utilizado como corante, assim, para mascarar a carne. Tem muitas irregularidades. Aí compareceu aqui a Vigilância Sanitária, fiscais da Vigilância Sanitária, já determinaram a lacração do estabelecimento. Vai ser feita toda a retirada e inutilização dessa carne aí. Vai tudo para o aterro sanitário e tornar impróprio. Confirma pra gente quantas toneladas foram apreendidas. Segundo a Vigilância Sanitária, não tem como a gente contar aqui, mas pelo menos estão falando em 37 toneladas de carne. Muita carne. Muita carne. E essa carne ela é distribuída aqui na região, você sabe? A gente achou algumas notas aí, algumas coisas que vão para alguns açougues, mercados aqui da região aqui de Hortolândia. Quantos funcionários tem no estabelecimento? Trabalhando aqui tinha uns 6 ou 7. Mas assim, falam que não trabalham aqui, só estavam descarregando tudo. Funcionário mesmo é só uma moça e aí compareceu o proprietário.
que é a pessoa que consta nas notas fiscais, no CNPJ, tudo. Ele foi preso? Foi preso. Pelo quê, doutor? A princípio, pelo crime contra relações de consumo. Tem uma lei, artigo 7º da Lei 8.137. E esse crime não permite arbitramento de fiança. Esse é o delegado Fernando Fincati, o responsável por esse frigorífico, passa hoje por audiência de custódia e a justiça vai determinar se ele responde à sequência do inquérito em liberdade ou se ele permanece atrás das grades. Crime contra o consumidor pode também ser entendido na sequência do inquérito como um crime contra a saúde pública e a isso tornaria ainda mais pesada a pena para esse suspeito. A gente está aguardando também a polícia divulgar os locais que compravam esses produtos, mas é um trabalho que é minucioso e que a polícia está fazendo agora para saber a responsabilidade desses mercados, desses açougues, desses estabelecimentos que tinham contato diretamente com o frigorífico. Nós não estamos divulgando nesse momento porque nós não temos essa lista, que ela não foi passada pela Polícia Civil. Mas é uma prestação de serviço para você, morador de Hortolândia, saber em que local você está comprando a carne para sua família, em que local você está comprando o produto que você alimenta seus filhos, alimenta a si mesmo. E tendo a divulgação e a responsabilidade também desses comércios, compromisso nosso para trazer a informação aqui para você na nossa programação da Rádio Bandeirantes Campinas. São 10 horas da manhã, 16 minutos. O nosso Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na sequência a gente tem uma conversa para lá de especial nesta terça-feira dentro do nosso projeto Band Negócios. Um projeto que foi denominado Reforma de Vida. Uma situação que às vezes a gente vê nos grandes centros, nas grandes cidades e que de fato é um problema sério. Construções, prédios que estão em reforma e que são ocupados por moradores em situações de rua. É preciso dar sequência nessa reforma, mas o que fazer com essa pessoa em alta vulnerabilidade? É aí que entra o projeto Reforma de Vida. A gente vai contar para você sobre essa iniciativa logo depois do intervalo, aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Passa a valer a partir de hoje o aumento de 75 centavos para as ambas categorias de passagem de ônibus circular de Itatiba. O valor que esteve congelado em R$ 3,25 na catraca e em R$ 3,10 no cartão nos últimos 4 anos passará a ser de R$ 4,00 na catraca e de R$ 3,85 no cartão, além de manter todas as gratuidades existentes, bem como subsídios já custeados pelo município. Segundo a Prefeitura, o percentual de reajuste é menor do que a inflação verificada no período em que a tarifa ficou congelada. O município irá subsidiar em até R$ 4,60 por passagem individual na catraca comum e em até R$ 4,75 no cartão comum. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra.
Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Senão, qualquer um vira, de qualquer maneira, propagando fatos e podendo provocar a destruição de pessoas, de vidas, o que a gente tem visto cada vez mais no Brasil e no mundo. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você há 86 anos. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube, jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Um grande abraço a você que segue na programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação, agora dentro do nosso projeto Band Negócios, parceria da Band Mais TV com a Rádio Bandeirantes Campinas, trazendo para você informação, prestação de serviços e conhecendo projetos e pessoas que fazem do nosso interior de São Paulo uma das regiões mais importantes do Brasil, economicamente e em outras áreas, inclusive nos trabalhos sociais. Por exemplo, a nossa edição de hoje do Band Negócios vai falar a respeito de um programa que vem para tentar resolver um problema sério das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, mas que também se espalha por cidades hoje menores do nosso interior de São Paulo. Estou falando de obras muitas vezes paradas por conta da ocupação de moradores em situação de rua. A Solve, construtora especializada em retomar obras paradas, presenciava e enfrentava uma das questões que são consideradas mais urgentes da sociedade. As pessoas que ocupam esse empreendimento e que precisam também de algum tipo de amparo. Para não ignorar a existência e a necessidade dessas pessoas, ou simplesmente despejar desses locais para a sequência da obra, a empresa contou com a agência CDR+, para criar o projeto Reforma de Vida. E é sobre o projeto Reforma de Vida que o Band Negócios fala a partir de agora. Nosso convidado aqui, direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, é Caio Aidar, CEO da agência CDR+, Ideias e Soluções. Caio, muito bom dia, obrigado por atender o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Obrigado a você pelo convite.
Maravilha, é uma super honra poder falar desse projeto. Conta pra gente um pouquinho sobre como surgiu essa iniciativa. A gente já sabe da urgência, mas em que momento veio o Reforma de Vida para tentar também dar mais condições para essas pessoas em alta vulnerabilidade? Legal. A Solve já é uma empresa que tem esse ramo de atuação de retomar obras paradas, né, de conseguir pegar estruturas que estão naquele bairro, naquela cidade, e muitas vezes paradas há muitos anos, retomar essa obra, finalizar a obra e devolver para a sociedade, né, um apartamento, um prédio, com toda a infraestrutura e tudo mais. Acontece que no Brasil, por toda a questão de desigualdade social e tudo mais, muitas vezes, ou dentro da obra ou nos arredores da obra, haviam pessoas morando dentro da obra ou nos arredores. E aí, simplesmente, observando isso, entendemos que não era possível você simplesmente expulsar, tirar essas pessoas da obra, ignorar a existência delas, para retomar as obras. E aí nasce o Reforma de Vida como um projeto social, né, de uma parceria muito bacana entre a agência, a Solve, que foi super corajosa de comprar essa ideia, de investir nessa iniciativa social, né, e também da parte das pessoas em situação de rua que quiseram fazer a transformação, quiseram, né, como é que foi então? Nós abordamos muitas pessoas nos arredores das obras. Lembrando que as pessoas que estão em situação de rua estão fragilizadas, precisam de apoio psicológico, alimentação, moradia, todo esse respaldo, né? E a Solve foi lá e ofereceu isso para elas, e os resultados são super bacanas. A gente consegue o quê? Mostrar um exemplo de que é possível você pegar uma pessoa em situação de rua, que muitas vezes está fragilizada mentalmente, muitas vezes tem a questão do álcool, das drogas, e fazer uma estrutura que você consiga fazer a recuperação dessa pessoa até o momento emocionante, né, que foi assinar a carteira dessa pessoa, o primeiro dia de trabalho, os depoimentos, o sonho, né, do Júlio, que é um grande exemplo dessa pessoa que abraçou esse projeto e foi abraçado pelo projeto. Falou, a partir de agora, com meu salário, e eu posso voltar a ter dignidade, e meu sonho é comer uma pizza com a minha filha. Olha só, que coisa singela, né, que emocionante, mas a pessoa que estava há 5 anos em situação de rua, uma pessoa super inteligente, que já havia trabalhado em empresas importantes, que já havia viajado, porém, uma desilusão amorosa, um contratempo na sua vida, caiu na rua e fazia 5 anos que estava nas ruas, e a partir disso a gente começou a construir essa história. Por que é importante essa história? Para mostrar para outras pessoas e outras empresas que é sim possível ser feito, né? Então, nós estamos acompanhando também algumas imagens desse projeto que ilustram bem esse cenário que é delicado e que também exige, né, Caio, uma forma de dialogar com essas pessoas. Nem sempre esse morador em situação de rua ele é receptivo, mesmo a essa mão amiga, mesmo a esse projeto que queira dar a ele um outro caminho. Como é que é feito também esse trabalho de aproximação, sabendo que é preciso fazer a retirada dessa pessoa em situação de vulnerabilidade, mas sabendo que nem sempre ela vai ser receptiva a esse acolhimento? Claro, nós tivemos esse cuidado, né, conversando, como eu já disse, essas pessoas estão fragilizadas, né, a causa número 1 da pessoa estar na rua é a falta de emprego, né, mas a partir do momento que ela vai ficando na rua, tem várias situações que vão jogando a pessoa para baixo, como o álcool, as drogas, a falta de alimentação adequada, a falta de descanso, tudo mais. Para a gente poder conversar com essas pessoas fragilizadas, nós contamos com o apoio de uma ONG, que é muito experiente nessa primeira abordagem. Não é só chegar e oferecer, quer voltar ao mercado de trabalho, quer participar de um treinamento, né? Porque isso, muitas vezes, a pessoa não tem condição nenhuma. São meses, né? Então a pessoa primeiro oferece um abrigo, uma recuperação, voltar a ter um lugar para dormir, alimentação. A partir do momento que ela está um pouco melhor, já tem condição de fazer algumas questões operacionais da vida, ir na padaria comprar um pão, ter algumas obrigações mínimas, a gente começa a dar um treinamento aí baseado na construção civil, né? Onde a pessoa pode ser um pedreiro, um azulejista, parte elétrica, encanamento. Então a construção civil oferece vários aspectos
amplos, né, de habilidades ali que a pessoa pode trabalhar, e a partir disso ela selecionar um ramo de atuação dentro da construção civil. Com isso em mãos e com esse treinamento feito, a pessoa é integrada numa obra, uma obra próxima onde ela já residia nas ruas, e começa ali dentro daquela própria obra fazer o trabalho. O bacana o que é? A própria obra, quando ela está em andamento, você pega o que seria ali um apartamento e transforma numa salinha de aula. Né? Você faz o treinamento, você faz um curso, você consegue começar a recuperação daquela vida num espaço que estava ali, já não sendo utilizado e passa a ser utilizado. Né? Então, já vem da natureza da empresa recuperar obras paradas, e o grande insight, a grande sacada, fala, se eu vou recuperar obras paradas, por que também não recuperar vidas? E você conseguir unir as duas coisas, né? A parte econômica junto com a parte social, é muito bacana e muito recompensador. Né? E do ponto de vista também das entregas desses prédios, dessas obras, isso também tem acelerado processos que às vezes seriam longos, aguardando ainda decisões judiciais. Esse diálogo está fazendo com que essas obras, às vezes há muito tempo paradas, finalmente andem? Sim, sim. Tanto pelo aspecto de ser mais tranquilo, você poder oferecer uma moeda de troca para aquele morador que estava ali, que tinha aquele local como domicílio. Falou, olha, eu entendo, você habitava aqui, mas eu estou te oferecendo uma oportunidade, então isso facilita, né, obviamente, nas negociações. Mas a história desse projeto acabou até virando um livro, e esse livro foi entregue em Brasília. Então começa a tramitar um olhar ali, que pode virar leis e tudo mais, no sentido de apoio a empresas que contratam pessoas em situação de rua, isenções fiscais. Então tem todo um olhar sendo lançado para essa situação, e a gente consegue o quê? Com esse material em mãos, fazer um tour por várias empresas que podem olhar esse exemplo e também adotar. Por que não a empresa XYZ conseguir também adotar uma pessoa em situação de rua, dar um treinamento para ela, dar um abrigo? Então a gente começa a lançar um olhar para pessoas que realmente estavam à margem da sociedade e quem diria então de um emprego, né? Sem dúvida. Estamos conversando com Caio Aidar, CEO da agência CDR+, falando sobre o projeto Reforma de Vida. E esse passo seguinte que você trouxe, esse detalhe, Caio, o livro nas mãos também em Brasília de parlamentares, possibilidade disso ter, quem sabe, um pontapé inicial para um projeto ainda mais amplo. Você sente que há uma vontade política, uma vontade também dos órgãos públicos de darem continuidade a isso que vocês já fazem e cada vez mais trabalhar em parcerias com empresas como a Solve, como a CDR+? Sem dúvida. Existe um bom olhar para esse projeto. Existe um olhar de preocupação, né, em pegar pessoas em tamanha situação de fragilidade, vulnerabilidade. Então, um dos pontos importantes foi pega esse projeto e transforma o projeto num exemplo. Tanto é que uma das etapas do projeto é subir todos os aprendizados num site onde a pessoa fala como é que foi a aproximação da ONG, o que deu certo, o que deu errado, depois de quanto tempo a pessoa estava pronta para receber os treinamentos profissionalizantes. Né? Então, não é nada com pressa. As pessoas que querem fazer um projeto desse têm que estar dispostas a fazer o passo a passo. E esse passo a passo é um dos orgulhos do projeto, que a gente conseguiu detalhar, né, num site para outras empresas, outros departamentos de RH e até a iniciativa pública possam pegar esse exemplo e inserir em suas atividades, nas suas iniciativas, em suas empresas também. Mas existe uma super boa receptividade, foi recebido muito bem em Brasília, né, pelo Ministério do Trabalho, onde realmente internalizaram essas ideias, esses projetos e podem nos ajudar a incubar essas atividades em diversas áreas do Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta, aproveitando a presença do Caio Aidar, nós dentro do projeto Band Negócios, vamos falar sobre o mercado publicitário, os desafios para o futuro, o uso da inteligência artificial também em peças publicitárias e de que maneira o mercado vê os desafios daqui para frente. Continue conosco, o intervalo é rapidinho, a gente volta já aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Manhã Bandeirantes. Um compromisso fundamental do jornalista
com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Estamos de volta com o nosso projeto Band Negócios, parceria da Band Mais TV com a Rádio Bandeirantes Campinas, hoje recebendo Caio Aidar, CEO da agência CDR Mais Ideias e Soluções. No bloco anterior nós falamos a respeito de um projeto que, aliás, vale a pena ilustrar mais uma vez para você que está chegando agora na nossa programação, a presença aqui do Caio nos nossos estúdios, e um projeto que, quem sabe, em breve também vai fazer parte de políticas públicas, o projeto Reforma de Vida. E para você conhecer um pouco mais o projeto, Caio, só para a gente também dar ao nosso espectador, ao nosso telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais detalhes, é possível acessar a página tanto no site reformadevida.com reformadevida.com e @_Reforma de Vida no Instagram. E ali a gente tem um pouco mais sobre o projeto. Todas as informações, o que foi. Quem quiser conversar com a gente ali pelo Instagram ou pelo site também é possível, tirar dúvidas. Né? Empresas que queiram implementar esse modelo dentro de suas próprias empresas podem contar com esse aprendizado todo esse histórico e como é que foi essa jornada para conseguir ajudar a salvar vidas, né? Olha que papel nobre da publicidade. Não é só vender produtos, mas ajudar realmente a transformar vidas. Que eu imagino, Caio, venha ao encontro da proposta que você tinha desde o início, lá em 2011, quando nasceu a CDR+, na cidade de Sorocaba, com a proposta de não fazer mais do mesmo. O que é que você considera mais do mesmo na publicidade? Eu acho que todo empreendedor nasce, pelo menos um pouquinho, da insatisfação de você olhar modelos que já estão pré-estabelecidos e você entender que dá para fazer um pouco diferente, dá para fazer um pouco melhor, dá para fazer um pouco mais humano, né? E a proposta de não fazer mais do mesmo era entender como necessariamente uma empresa poderia preencher todo o ecossistema de comunicação. O que é preencher todo o ecossistema de comunicação? Hoje ele é muito denso, pois estamos aqui agora, né, numa estrutura de rádio, TV, mas o consumidor hoje, a pessoa hoje, ela tem toda a questão da TV, da internet, influenciadores. Se ela entra num supermercado, uma loja, tem o material de ponto de venda, tem mídia out of home, que nós chamamos, né, mobiliário urbano. Então o consumidor hoje ele está cercado de muitas possibilidades. Como que ele vai decidir por uma marca X, Y ou Z? Então não fazer mais do mesmo seria não ignorar os pontos de contato. Entender que como agência a gente pode mapear esses pontos de contato e oferecer soluções completas para os nossos clientes e que a gente consiga estar um pouco mais onipresente no momento em que o déficit de atenção, que o nível de atenção das pessoas ele é muito mais baixo. Né? Muitas vezes você está com isso aqui na mão o dia inteiro e você fez assim. Você viu, mas não viu. Você prestou atenção, mas não prestou. Então o que a gente fala de não fazer mais do mesmo é essa somatória de impactos. Tudo é importante hoje. Eu vi um pouquinho na TV, um pouquinho no rádio. Eu vi um pouquinho o que aquele influenciador falou. A embalagem do produto é super importante. Aquela comunicação no ponto de venda é super importante. Então, não ignorar um ponto de contato é muito importante. Você construir esse ecossistema de comunicação realmente impactante, né? Essa é a nossa proposta de valores.
A publicidade brasileira sempre foi um exemplo para o mundo pela criatividade, pela inovação, sempre muito premiada. Sim. E há uma análise de que hoje haja um politicamente correto na sociedade que de alguma forma travou a publicidade também. De que maneira dialogar com a sociedade sem perder a característica da publicidade criativa que o Brasil tem, Caio? Isso é um bom ponto, né? Então, eu vou pegar como exemplo o Festival de Cannes, que é uma grande referência, um grande farol do mercado, né? A gente olha muito o que é de referência nesse farol. E realmente tivemos 2 ou 3 anos no festival onde a maioria dos grandes prêmios iam para causas sociais. E é importante, é importantíssimo você fazer um bem pela sociedade, você fazer um bem pelas causas de minorias, isso tudo é super importante. Mas começou-se um questionamento de, e minha marca? Como que eu vendo? Assisti aquela campanha, mas qual era o produto? Então você conseguir conciliar bens sociais com a venda de produto, né, é muito importante. Não só uma coisa, nem só outra. Né, o último ano, no Festival de Cannes, que a CDR geralmente está presente sempre no festival, a gente procura sempre ter representantes lá, ficou muito claro assim, a volta do bom humor, a volta do produto no centro das atenções, porque no final o cliente tem um desembolso que eu preciso fixar alguma coisa na cabeça do consumidor. A empresa pode ter inúmeras práticas sociais, ambientais, pelas minorias, igualdade de gênero, tudo isso é muito importante. Mas no fim tem que Mas eu tem preciso que vender alguma coisa para alguém. Senão, eu começo a não ter recursos para fazer as iniciativas de ESG. Você entende? Uma coisa, ele nutre a outra, né? E existiu essa análise, inclusive, bem pesada, bem séria no Festival de Cannes, falou, não estamos fazendo campanhas para vender produto. A gente está fazendo campanhas estritamente, às vezes até monotematicamente, falando só da sociedade, de mudar o mundo e tal. Enquanto eu preciso, em alguns momentos, vender alguns produtos com bom humor, ou falando do produto especificamente, e a causa social ela está internalizada na empresa. Né? Diversidade, igualdade, essas coisas elas são importantes. Mas se o dinheiro não estiver entrando na ponta, como que eu faço para rodar toda essa máquina, essa engrenagem, né? Então, realmente, existe essa discussão e eu acho que tem ido para um bom caminho, né? E acho que um caminho que eu acredito já falo, o mundo é pesado demais, o mundo está difícil, né? Tanta coisa acontecendo, todo mundo sobrecarregado de informação. Vamos usar a publicidade para divertir as pessoas, mas vamos instruir também que existem melhorias na sociedade que podem ser bem feitas. Eu acho que tem uma coisa muito interessante da publicidade brasileira, que existem diretores e diretoras criativas incríveis, que hoje até muitos trabalham fora do país e que têm uma mente brilhante, né? O brasileiro é acostumado a achar um caminho, uma visão lateral, muitas vezes, para situações, né? Porque a gente passa muitas dificuldades, às vezes de recursos e tal, então o brasileiro tem um olhar treinado para buscar alternativas. E essas alternativas na hora da criatividade são muito bem-vindas, né? Mas tem uma história muito bacana. Eu já tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil também e tal. E a publicidade brasileira, por exemplo, presta um serviço muito bacana. O Brasil é um dos países mais higiênicos do mundo. O Brasil, escovação dentária, banhos, absorventes femininos, tem todo um legado. E isso foi muito ajudado a construir através da publicidade. Então você vê, eu vendendo meu produto, a pasta de dente, a escova de dente e tal, você, num país quente, você ajuda a construir hábitos saudáveis. Então essa união entre vender meu produto e ensinar, o didatismo é importante, né? Representatividade, olha que coisa bacana que está acontecendo. Muitos anos atrás, você não tinha pessoas pretas em filmes publicitários. Então é legal que exista um movimento de representatividade, que eles estejam incluídos, que a gente consiga realmente mostrar a realidade etnográfica do Brasil, né? De um país tão diverso, que realmente essa diversidade não acontecia. E você consegue ir corrigindo essas coisas e indo para um caminho mais saudável e mais justo,
Né? Então isso é bastante importante também. Uma outra curiosidade sobre o mercado publicitário, Caio, nós crescemos com jingles de marcas na nossa cabeça. Sim. Se a gente abrir agora para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, todo mundo vai lembrar de algum jingle que ficou cantando involuntariamente, sim, na fila do banco, dentro do carro. Onde é que estão os jingles hoje em dia que parecem não terem mais esse mesmo impacto ou o mesmo efeito de a gente ficar cantarolando na nossa mente? Isso é um bom ponto, né? E ele vem junto com o que eu falei da questão que hoje a gente tem uma pulverização extrema da mídia. Uhum. Então, onde estava o jingle? Às vezes você tinha alguém, você contratava, ou você trabalhava junto com um músico incrível, ou um publicitário, letrista, um redator incrível para fazer esses jingles, e apostava-se nisso de uma maneira muito bacana, na TV, no rádio, tudo em conjunto para criar o que a gente fala, esse hit da publicidade, né? Que tava todo mundo ouvindo, eu lembro que eu chegava na escola cantando, aí eu fui tomar café, tirei meu pijama, fui pra minha cama, né? Que foi muito sucesso. A montagem daquele lanche com 2 hambúrgueres e alface. Né? Ou aquele refrigerante que vai bem com pipoca com guaraná. Sim. Então, realmente, esses hits foram muito importantes. Com a pulverização extrema, às vezes falta frequência. Você escuta uma vez a musiquinha. Depois você escuta lá na frente mais uma. Uhum. Nessa época, a gente escutava de manhã, à tarde, à noite, na rádio, na TV. Então existia uma maior frequência e uma maior... Não tinha tanto assunto igual hoje. Então a gente conseguia ter mais hits da publicidade porque você tinha mais impacto. Mas eu concordo com você. A publicidade precisa voltar a criar esse tipo de hit. O que é o hit? Aquele chicletinho que fica na cabeça, eu quero de novo, de novo, de novo. A construção de marca precisa passar por aí. Né? Então... essa questão do audiovisual, do jingle, né? E olha que legal, o jingle hoje, se você colocar a imagem, ele pode ir para a TV e para o dígito. Uhum. O som puro, ele pode ir para a rádio ou para um podcast. Então você tem, naquele formato antigo, se você der uma nova roupagem nele, você consegue espalhar para vários formatos. E olha que o Brasil teve grandes artistas compondo jingles, por exemplo, Zé Rodrigues, os maiores gênios da música popular brasileira, é compositor de jingle da Chevrolet, de jingle da Pernambucanas. Talvez também a gente esteja um pouco carente de bons compositores, né? Com certeza. E aí, eu sei que você já puxou na chamada falar um pouco de inteligência artificial. Isso. Tem uma parte da inteligência artificial que é destrutiva, porque você pode criar um fake, pessoas que não são elas mesmas fazendo situações que elas não... Então tem essa parte, vamos dizer... não adequada da inteligência artificial, mas tem uma parte assim que ela pode te ajudar a dar um insight. Ou inteligência artificial, me ajude a criar um jingle naqueles modelos. E não necessariamente ela vai criar, mas ela vai ser um assistente para ajudar o início da conversa, entendeu? Então, se você sente falta disso, muitas vezes você pode recorrer à inteligência artificial para ela te ajudar no começo do processo. Uhum. Tem um debate muito grande. Inteligência artificial não é a ideia, ela é uma ferramenta para ajudar na ideia. E aí é legal. Porque ela não substitui, ela colabora. Né? Eu sei que tem uma aceleração muito grande. Por exemplo, para nós de agências, muitas vezes a gente ia fazer uma campanha, eu preciso fazer uma foto. Hoje você faz todo o ambiente da campanha, tudo, você consegue aprovar melhor, você consegue ter imagens mais reais. E depois de aprovado, você vai fotografar, filmar, organizar, mas você tem mais recursos para propor para o cliente alguma coisa. E esse aspecto da inteligência artificial é muito bacana. Seja em vídeo, seja em imagem, em áudio. Então eu tenho uma visão otimista do sentido assim, como é que a gente trabalha em colaboração com a inteligência artificial e não ela substituindo a força humana. E trabalhando em colaboração, acho que muitas coisas bastante interessantes já estão sendo feitas. Ela agiliza processos que às vezes seriam mais lentos. Muito. Proporciona para empresas de menor porte que tem um conteúdo audiovisual de alta qualidade. Às vezes aquela empresa que está começando, ela não teria dinheiro para fazer um bom filme, um bom jingle, um bom áudio, mas ela consegue já usar aquela qualidade, aquele ambiente para fazer uma comunicação de qualidade. Eu vou falar que isso é ruim? Não, isso é ótimo. Você está proporcionando o pequeno e o médio crescerem, terem visibilidade.
né? Ou seja, a associação criatividade com inteligência artificial é o nosso futuro para a publicidade. É ótimo. Vamos pensar assim, quando a gente começou a ter a ferramenta do Google como pesquisa, não acelerou? Porque uma pessoa de planejamento poderia lá pegar dados, pegar informações. Hoje é o próximo passo, você tem isso mais mastigado, só que eu consigo produzir trechos de vídeo, imagens, áudio, textos. Mas, o que acontece? Você nunca ouviu falar aquele tema? Isso aqui tá muito com cara de chat GPT. Por quê? Porque daí você deixou só a inteligência artificial criar. Não, a curadoria humana é o que faz a diferença. Entende? Porque referência, acervo, a gente tem muito. Eu já tinha lá o acervo, melhores filmes sobre segmento automotivo. Eu já tinha esse acervo. O que diferencia uma agência da outra é a curadoria humana. Não é assim, sou expert em usar inteligência artificial. E você tem o bom olhar, você tem o bom gosto, você tem a curadoria. Porque se não tiver só a inteligência artificial, ela vai responder a comandos mecânicos, mas você tem a pessoa filtrando aquilo para fazer uma boa campanha. Né? Então, assim, tem usos muito bacanas da inteligência artificial. Claro, tem predatórios também, para você criar fake news, criar situações... Né? Eu posso tirar uma foto aqui e usar essa foto maldosamente e te colocar numa situação de risco, como uma publicidade pode fazer. Né? Porque hoje a inteligência artificial é tão avançada, você fala, cara, não era eu. Eu falo, não, era. Né? Então tem essa Às situação. vezes até a pessoa fica na dúvida. Eu falo, cara, será que era eu? Ou será que aquela marca estava fazendo isso? Né? Mas no uso adequado, e aí eu vou... né? Acho que é bom a gente sempre ter um lado inocente. Se todo mundo usar pro bem, tem um bom caminho. Até para você acelerar o crescimento de agências menores, empresas menores. É bacana. A curadoria é bacana. No final, o que é uma boa agência ou não? A inteligência artificial está aí para todo mundo. Se você, através dela, ou junto com ela, vai conseguir ter boas ideias e resultados comerciais para o seu cliente, é o que vai funcionar. Então não muda o termômetro. O que é o termômetro? Eu consigo ajudar meu cliente a vender mais, a se posicionar, a transformar a vida de pessoas. Então esse é o termômetro. Com ou sem inteligência artificial, é a escolha de cada um do ferramental que vai usar. É a mesma coisa. O marceneiro vai usar quais ferramentas para construir aquele móvel. Mas no final o que interessa é se o móvel é bom ou não, sabe? Então o produto final é o que interessa. Perfeito. Nós conversamos aqui dentro do Band de Negócios com o Caio Aidar, CEO da agência CDR+, a quem agradecemos pela presença aqui nos nossos estúdios. Espaço sempre aberto para a gente falar sobre novos projetos, sobre a publicidade brasileira, nesse papo que nós tivemos aqui do nosso Band de Negócios, projeto parceiro da Rádio Bandeirantes Campinas com a Band Mais TV. Caio, obrigado por atender nosso convite e vir aqui conversar conosco. Sempre um prazer. E você continua sempre muito bem informado no grupo Bandeirantes de Comunicação. Continue com a gente. Tem mais informação para você na sequência da nossa programação. Manhã Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está oferecendo vagas temporárias para o período da Páscoa. São 30 vagas para atendente nas lojas da Cacau Show em toda a cidade de Campinas. Para essa vaga, não é necessário ter experiência prévia e o nível de escolaridade exigido é de ensino médio incompleto. O salário é de R$ 1.983. Importante reforçar que o prazo para as inscrições vai até o dia 21 de março, em uma sexta-feira. Para realizar as inscrições e buscar por mais informações, acesse o site cepat.campinas.sp.gov.br/vagas. A sede do CEPAT é localizada no centro da cidade, na Avenida Campos Sales, número 427. De Campinas, Bruna Azevedo.
Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 55 minutos. Agradecendo a você que está conosco aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Falávamos sobre os jingles da publicidade. Tem mensagem aqui chegando, lembrando alguns desses jingles. A mensagem, por exemplo, do Roberto, final do telefone 9554. Ele lembra aqui do jingle das casas pernambucanas. Esse ficou famoso, esse é bem tradicional. Mensagem também que chega, olha que bacana aqui, José Carlos, final do telefone 7788. Número bom para jogar no bicho, hein, Zé Carlos? 7788. Ele diz, tá lembrando aqui do jingle do Banco Bamerindos. Finado Banco Bamerindos, quem é... Não, eu tô confundindo com o do Fininvest. O Bamerindos era o que passava no Faustão, né? Tocava muito nas videocassetadas. E também, esse é o tipo de criatividade que inteligência artificial nenhuma consegue superar aqui, ó. Inteligência humana. Aliás, tem entrevista daqui a pouco para falar sobre inteligência artificial. Você que quer aprender essa ferramenta, tem uma dica importante que eu vou trazer já para você aqui na sequência. As mensagens vão chegando sobre os diversos assuntos. O Marco Silva Bedin escreve pra gente também. Cadê o Wagner Marcondes também nos escrevendo? Vou mandar um abraço pro Marco Silva Bedin, que certamente está acompanhando a gente lá de Hortolândia. Compro carne aqui no Jardim Amanda em um açougue tradicional com preços mais em conta. Mas esses dias comprei um patinho, mandei moer um pouco mais, achei bem diferente. Entre aqui, o preço aqui sai mais barato, mas vamos descobrir em breve, viu, Marcos, se tá na lista esse açougue ou não. Wagner Marcondes, ele escreve o seguinte pra gente. Bom dia, Wagner. Então o dono do frigorífico clandestino vai passar por audiência de custódia? Sou capaz de apostar minha vida que sairá sorrindo pela porta da frente. Pode anotar aí. Fico aqui pensando que tipo de tragédia tem que acontecer para que uma pessoa seja realmente punida. Esse país e suas leis atrasadas e que só beneficiam a quem as infringem. São uma vergonha. Ainda não temos o resultado da audiência de custódia. Normalmente quem fica preso é quem ou pode continuar cometendo o crime ou coloque a sociedade em risco. Mas aí tem os bons antecedentes, tem um bom advogado. Eu também aposto que ele sai pela porta da frente, viu, Wagner? Infelizmente. Mensagem de áudio chegando, a gente compartilha com o nosso ouvinte. Heitor, estão falando do ovo aqui no Brasil. Você viu o preço do ovo lá nos Estados Unidos? Caro egg também. $6. E você viu que tava até tendo confusão lá para comprar ovo, né? Que não tá tendo ovo. Brincadeira, né? Aí falam aqui do Brasil. O agro também tá jogando contra, né? Que ele prefere vender em dólar, vender para fora, do que vender aqui. Eu, se fosse presidente do país, eu determinaria 50% você tem que vender aqui no Brasil, outros 50% você vai vender para fora. Pronto. Tem que dar prioridade ao mercado nacional, não internacional. Eu concordo com o Tandy Negrão. Agora quero ver você passar um projeto desse com a Câmara parceira do agronegócio como é, Tandy Negrão. Ah, não vai, não passa.
Às 10 horas e 58 minutos, mensagem que chega também do nosso querido ouvinte, o Adriano Vermelho. Isentões, covardes? Heitor, se você me permite um adendo, percebo que de um tempo pra cá se criou mais uma narrativa perseguitória nas redes. Agora sobre aqueles que contestam tanto um lado quanto o outro, criando o termo isentões. Acho que já vem de um tempo, viu, meu caro Adriano? Acho que os famosos isentões vêm desde que Ciro Gomes ficou em cima do muro na eleição de 2018. Seguindo aqui, acredito que isento sempre foi um adjetivo e mais um elogio, mas que agora é sinônimo de covardia e falta de personalidade. O que eu contesto veementemente, porque o isentão não passa pano para lado nenhum, nem fica fazendo ginástica interpretativa para explicar os erros de políticos sujos e muito menos criam argumentos fantasiosos e às vezes até mandrakes para justificar os maus passos daqueles que seguem. Todos temos nossas convicções, crenças e ideologias próprias, escreve o Adriano, mas isso não significa fechar os olhos para ações de gestos públicos que, mesmo que estejam do seu lado, do seu espectro ideológico, não sejam boas, porque estaria passando por cima do que você acredita. Portanto, ao contrário do que dizem esses fanáticos, os isentões são sim heróis que não se deixam corromper e cegar pelo poder. Bom dia, amigos, e desculpem pelo desabafo. Não, eu acho que é um desabafo que muita gente pensa igual a você. Eu acho que tem que separar a pessoa que consegue dar um passo atrás e mesmo tendo um lado ideológico, que todos nós temos. Numa eleição polarizada igual a última, alguém você teve que escolher, Lula ou Bolsonaro, ponto. Isso é você conseguir dar um passo atrás e entender que há algo muito maior do que o fanatismo. Agora, tem o isentão, que é aquele que não quer se misturar com nada, quer fazer a média com todo mundo. Normalmente ele é deputado de algum partido do centro. 11 da manhã tem mais mensagem de áudio chegando para você. Bom dia a todos, DJ Ale, Heitor Fredo. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esses atos de domingo, né? Se estavam esvaziados, se foi a sua percepção, se eles foram idênticos, melhores ou piores do que atos anteriores do Bolsonaro, né? E eu li na internet, eu estava trabalhando, não acompanhei os atos, né? Eu li na internet que o Bolsonaro já coloca o Tarcísio de Freitas como candidato a governador, o que eu acho uma ótima, tá? Ele continuar governando São Paulo, né? A minha opinião particular sobre o Tarcísio de Freitas. Com relação a Bolsonaro ser ou não candidato é uma outra história. Você sabe que eu sou da turma do nem Lula, nem Bolsonaro, mas o Tarcísio de Freitas, na minha opinião, como eleitor, é uma outra história, eu votaria novamente nele. É a minha opinião, tá? Gostaria de convidar você para um evento, Heitor, que vai ter um lançamento de um livro que conta a história do Arraiá dos Souzas, lá no Fogão Mineiro em Souza, né? Fica ali no Jardim Belmonte, da escritora Cláudia Esmeriz, tá? Cláudia Esmeriz vai lançar a partir das 19 horas. Foram convidadas autoridades, prefeitos, secretários de cultura, vereadores, e eu queria contar com a sua presença lá também, para abrilhantar o nosso evento, entrevista pessoal lá, enfim. Dia 20, quinta-feira agora, lá no Fogão Mineiro. E também nós teremos aquela festa do milho, Heitor Fredo, tá? Dia 22 e 23, lá na comunidade Imaculada Conceição, mas essa daí eu, quinta ou sexta-feira, falo de novo, porque vai ter um almoço maravilhoso lá no dia 23, tá bom? Um grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado, DJ Ale. Bom, sobre os atos do último final de semana, há divergências em relação à presença de público. Estudo da USP aponta pouco mais de 18 mil pessoas, Polícia Militar do Rio apontando 400 mil pessoas, a divergência é gritante, mas que não foi um grande ato como se esperava, até por parte do grupo bolsonarista, não foi. Prova disso é a retórica dos próprios bolsonaristas dizendo que, mas o Lula também não consegue. Ou seja, eles admitem que não foi todo aquele público. Por que não foi todo aquele público? Porque essa é uma pauta muito, muito específica. Que o brasileiro, na verdade, não está tão preocupado assim. Você tem um grupo político preocupado com uma anistia, porque uma vez anistiados aqueles
manifestantes / golpistas do 8 de janeiro, vem o efeito cascata que vai anistiar quem? Os que estavam realmente, segundo a investigação da Polícia Federal, orquestrando um golpe de Estado. Então eu não consigo imaginar político realmente perdendo sono porque tem uma mãe que esteja presa enquanto os filhos estão em casa. Os filhos também estavam em casa quando eles foram lá para atos golpistas. O que me parece é uma brecha para tentar daqui a pouco ter um benefício aos próprios políticos. É assim que eu vejo. Às 11h04 e foi esvaziado porque o brasileiro quer saber quando é que a nossa qualidade de vida vai melhorar, quando é que vão resolver problemas sérios nesse país. A questão da anistia está lá na 8ª página de prioridades do Brasil nesse momento. Nath Luquezzi, muito bom dia pra você. Bom dia pra você, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Hoje eu cheguei tarde, hein? Cheguei tarde, mas cheguei com boas notícias. Mande! Porque hoje teremos uma pré-frontal, ação de pré-frontal. Então todo esse calor intenso durante a tarde, à noite, essa chuvinha no fim do dia, provavelmente mude a partir de quarta-feira. Então o tempo será um pouquinho mais nublado, mais fresquinho, bem diferente dos últimos dias. Afinal, quinta-feira começa o outono. Então, as características aí mudam um pouquinho a partir de quinta-feira. Então, hoje amanheceu com sol entre algumas nuvens em todo o estado de São Paulo, o que eleva ainda mais essa sensação de calor e abafamento. Porém, ao longo do dia, o aumento da umidade vinda do oceano e da Amazônia favorecem aí a formação de pancadas de chuva forte, rajadas de vento típicas aí da estação. Inclusive, a Defesa Civil emitiu um alerta para pancadas de chuva fortes no dia de hoje e amanhã também, com possibilidade de ventos intensos e descargas elétricas. Então é bom levar o guarda-chuva, se proteger aí em caso de tempestades, principalmente final de tarde, início de noite, como a gente tem visto nesses últimos dias. Manhã Bandeirantes, nesta terça-feira, 18 de março de 2025, falando agora sobre o mercado de trabalho, as oportunidades e as buscas que o mercado tem também a partir das modernidades que já fazem parte da nossa vida. Um levantamento feito pela Associação Brasileira das Empresas de Software no Brasil aponta que mais de 2.000 empresas que são associadas, que estão trabalhando diretamente com essa associação, fazem parte de um movimento no Brasil. Há uma estimativa de que 90% das empresas de grande porte utilizem a inteligência artificial em pequenas, médias e grandes decisões do dia a dia, e que empresas consideradas menores também estão incorporando em aplicações de negócio a inteligência artificial. E com isso, buscando profissionais preparados para lidar com essas ferramentas. E aqui no estado de São Paulo, há uma novidade para você que quer conhecer um pouco mais dessa nova tecnologia e também se aprimorar pensando no que o mercado de trabalho está em busca nessa nossa era moderna em que vivemos. Sobre esse assunto, o Manhã Bandeirantes conversa com a Mariana Rodrigues, subsecretária de Inclusão Produtiva e Empregabilidade do Governo do Estado. Mariana, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. Bom dia a toda a equipe da Rádio Bandeirantes e a todas as pessoas de Campinas e região. Agradecemos o convite nessa manhã. O Governo do Estado tem inscrições abertas para 1 milhão de vagas em um curso gratuito de inteligência artificial. Conta pra gente como funciona esse curso, Mariana. Exato, Heitor. São 1 milhão de vagas disponíveis até 31 de março. Acho que aqui cabe a apresentação do Programa de Qualificação Profissional do Governo do Estado de São Paulo, oferecido através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, liderado por nosso secretário Jorge Lima, que disponibiliza um conjunto de qualificações compatíveis com a necessidade do mercado de trabalho. E esse é um exemplo do curso de Inteligência Artificial, uma parceria com a Startse, que oferece ali um módulo, um curso disponível remotamente para introduzir, apresentar e democratizar o acesso a esse conteúdo, como você mencionou, tão relevante para o mundo do trabalho, tão essencial e que já configura como uma demanda em diversos setores do mundo profissional.
Para muita gente, quando se usa o termo inteligência artificial, ainda parece algo distante, futurista, coisa de filme de ficção. Esse curso ele também tenta desmistificar um pouco do que é a inteligência artificial e colocar ela um pouquinho pé no chão no nosso dia a dia? Heitor, esse é o objetivo. Acho que o nome já diz, IA para todos. E o objetivo justamente é apresentar, primeiro, que essa é uma ferramenta, uma modalidade de produção disponível e acessível para qualquer pessoa. Então, não tratamos aqui apenas de algumas profissões ou das áreas de tecnologia ou de um mundo futuro. Então, a inteligência artificial ela está presente no nosso dia a dia, ela está presente no mercado de trabalho, nas empresas, no processo produtivo. Então, o objetivo do curso é disponibilizar de forma acessível um conteúdo que apresente o conceito, apresente o que significa inteligência artificial, demonstre ali alguns casos de uso, então formas de utilização no nosso dia a dia, formas de uso no modelo do processo produtivo e também algumas ferramentas, basicamente para introduzir e apresentar como a inteligência artificial ela pode ser útil e necessária em muitos dos casos para a profissão. Existe alguma restrição de idade mínima, idade máxima ou algum processo seletivo para que a pessoa possa fazer esse curso, Mariana? Neste caso, a oferta ela é disponível para qualquer pessoa, não há um recorte etário, não há um recorte de faixa etária, ela é disponível para qualquer residente no estado de São Paulo alfabetizado que consiga ali se apropriar do conteúdo. Então, o objetivo, como mencionamos, é democratizar esse acesso. As inscrições elas estão disponíveis no site do Qualifica SP, que é qualificasp.sp.gov.br, e ali as pessoas já podem fazer inscrição e acessar esse conteúdo. Como mencionei, é um conteúdo remoto, então assíncrono, que é como tratamos aquelas atividades, aqueles cursos onde você pode acessar a qualquer momento do seu dia, então com o objetivo, inclusive, de que ele seja adequado e adaptado à sua rotina, então as pessoas que só têm algum horário disponível conseguem encaixar esse conteúdo e esse curso no seu dia a dia, nas suas atividades, e ao término do curso ali um certificado de reconhecimento em relação à oferta e os módulos disponíveis. Então, de fato, é uma oferta muito importante, não só para o mercado de trabalho, mas para as pessoas do estado de São Paulo. Ou seja, esse número de 1 milhão de vagas independe da região, quem está nos acompanhando em Campinas, na região metropolitana, ou está nos acompanhando em outra região do estado de São Paulo. A única restrição, claro, é ser morador aqui do estado. Então, não depende se tem alguma unidade preparatória na cidade, tudo é feito remotamente, é isso? Independe, tudo é feito remotamente e o objetivo, na verdade, é levar esse conteúdo, essa qualificação para todos os nossos municípios, para todas as nossas regiões, justamente por conta do que mencionamos anteriormente. A inteligência artificial, ela é aplicada e aplicável em qualquer segmento do mundo do trabalho. Então, a gente está falando da agricultura, a gente está falando da indústria, do processo de pequenas, médias empresas que utilizam ali da inteligência artificial no seu dia a dia. Com isso, nosso objetivo é levar para todo o estado de São Paulo essa oferta. Aqui no portal qualificasp.sp.gov.br, estou com ele aberto aqui e é possível fazer o caminho para esse curso com mais de 1 milhão de vagas para o curso IA para Todos, totalmente online e gratuito. Mas existem outros cursos aqui também gratuitos. O Qualifica SP também tem essas mesmas regras? Você pode, de qualquer região, fazer essa inscrição e quem exatamente pode buscar? Os mais jovens que querem entrar no mercado de trabalho, aqueles que querem, de repente, buscar uma nova área. Tem um pouco de tudo aqui no Qualifica SP? Obrigada pela pergunta, Heitor. De fato, o Qualifica SP ele é um programa importantíssimo da Secretaria que disponibiliza ali uma qualificação profissional gratuita e de qualidade para todas as regiões do estado em diversas modalidades. Dentro do Qualifica SP nós temos alguns eixos específicos, então tem o novo emprego, que aí sim temos um recorte etário, então de 16 a 24 anos, e
com diversas ofertas presenciais e remotas, mas, mais uma vez, uma oferta que cobre todo o estado e todas as nossas regiões. Existe o Novo Emprego e Empreenda. Então, para cada um, temos ali um objetivo que é conectar a demanda do mercado de trabalho, a demanda do território, entender qual é a necessidade em termos de empregabilidade e aí oferecer uma qualificação compatível com isso. Essa fala é importante porque demonstra para as pessoas que têm interesse em fazer uma qualificação profissional, seja para ingressar no mercado do trabalho ou para se desenvolver, que elas terão ali acesso a um curso que é uma demanda do mercado de trabalho e que isso significa que existe uma grande probabilidade dela ser empregada num término ali da sua formação. Então, o Qualifique SP, ele é o programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do Governo do Estado de São Paulo, que fornece e disponibiliza a qualificação profissional gratuita e qualificada para apoiar todas as pessoas no ingresso qualificado no mercado de trabalho, no seu desenvolvimento profissional. Então, todas as informações estão disponíveis no site, como você mencionou, qualifiquesp.sp.gov.br. Seguindo aqui o passo a passo, é realmente um caminho muito simples. Você, ao acessar o Qualifica SP, você vai ver a lista de cursos, incluindo esse que nós estamos destacando hoje, IA para Todos, Inteligência Artificial para Todos. Clicando, vai ser solicitada apenas aqui a inscrição, utilizando o nome, e-mail, celular, e aí você vai receber também mais informações por esses canais de comunicação. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com a Mariana Rodrigues, subsecretária de Inclusão Produtiva e Empregabilidade do Governo do Estado de São Paulo, falando também sobre futuro profissional e esse curso de qualificação para você usar no mercado de trabalho ou a ferramenta da inteligência artificial, como bem entender. Mariana, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, bom trabalho a você e toda a sua equipe. Bom dia, Heitor. Nós que agradecemos o convite e deixamos aqui as portas abertas para toda a população do Estado de São Paulo, para a população de Campinas e região, que ingressem nos nossos cursos e que façam uso dessas ofertas. É nossa responsabilidade e nosso desejo apoiá-los no seu desenvolvimento profissional. Um excelente dia a todos. 11 horas da manhã, 15 minutos, e falando agora 11h16, falando em oportunidades de emprego, Nath Luquezzi, o CEPAT em Campinas tem algumas vagas abertas. Sim, principalmente agora nesse período de Páscoa. Olha que interessante, eles oferecem também a possibilidade de que empregadores possam cadastrar essas oportunidades também disponíveis nas empresas pelo site da instituição e o melhor, de forma gratuita. Inclusive, agora existem mais ou menos 30 vagas para atendente de lojas especializadas em chocolate, bem famosas aqui em Campinas. Não é necessário experiência, o nível de escolaridade exigido é ensino médio incompleto e o salário varia entre R$ 1.900 e R$ 1.983. O prazo para as inscrições é até essa sexta-feira, então atenção, dia 21 de março. Uma boa chance aí para o trabalhador acessar uma empresa, começar a trabalhar, às vezes entra num trabalho temporário, consegue uma chance de efetivação. Então, além do trabalhador, como eu mencionei, as empresas também que tiverem vagas ligadas à Páscoa podem fazer essa inscrição pelo site do CEPAT. Repetindo, o serviço é totalmente gratuito. A gente sabe que hoje em dia existem alguns sites para cadastro de vagas, mas que eles cobram. Então, pelo CEPAT é gratuito, cepat.campinas.sp.gov.br/vagas, para você fazer aí o cadastro da sua vaga. Mensagens que vão chegando, nós compartilhamos com você, nosso ouvinte. A mensagem que chega aqui do Edivalmir Massa. Heitor, a Unicamp, com todo o meu respeito, rasgou o título honoris causa e com todo respeito ao grupo Racionais. Eu acho justíssimo o título. Mas agora vou torcer para a Unicamp e considero o título honoris causa Anitta Tiririca, Jojo Todinho, Manuel Gomes da Caneta Azul. Vou escrever um trecho de uma música da Elba Ramalho. É o começo do fim ou é o fim? Mas respeito muito, mas não consigo aceitar como cultura a música que tem como refrão desse naipe. Quem é você que fala o que quer, que se esconde igual mulher por trás da caneta? E aqui não dá para seguir o resto da música. Eu sugiro, Edivalmir Massa, que você ouça o disco Sobrevivendo no Inferno, que inclusive se tornou peça de leitura para o vestibular da Unicamp. Se você já ouviu,
Sugiro que ouça novamente com uma outra percepção. Porque o Grupo Racionais, você pode gostar, pode não gostar da musicalidade, mas você não tem como ignorar a importância que teve para a periferia de São Paulo, principalmente estado de São Paulo, no momento em que você não tinha esse tipo de assunto colocado no mainstreaming, que é a vida dentro da periferia. Eu sou ouvinte dos Racionais e acho justíssimo o prêmio que foi entregue pela Unicamp, mas respeito, claro, a opinião do Edivalmir Massa. Acho que não cabe comparação com Tiririca. A Tiririca é um humorista sensacional, comediante espetacular. Jojo Todinho, fez sucesso com uma música. A Anitta, ela é um sucesso internacional com outro tipo de conteúdo. Não tem nada a ver o que se produz. A única semelhança entre Anitta e Racionais, ou são duas semelhanças. A primeira é que os dois vêm de comunidades pobres e a segunda é que os dois sofrem um preconceito gigantesco. Vou sugerir a você escutar Nelson Gonçalves, Ademar Dutra. Ouço tudo isso também, meu caro. Ouço, tenho discos de vinil, mas a cultura ela é muito mais ampla. Nelson Gonçalves aprendi a ouvir com meu avô, seu Guido Fredo, inclusive um grande fã de Nelson Gonçalves. Aliás, uma história de vida também de luta, de quem conseguiu superar grandes problemas, inclusive o vício em drogas, que é denunciado também pelos Racionais MCs. 11 horas e mais 20 minutos. Mensagem também que chega aqui agradecendo ao nosso ouvinte, o André. Domingo teve 20 mil pessoas no ato no Rio de Janeiro, em Copacabana, pedindo anistia para petista, porque, segundo o pessoal do Bolsonaro, eram os petistas que estavam depredando o patrimônio público, os que foram presos. É uma coerência de discurso que todo mundo sabe que não era petista infiltrado, que estava ali no meio. Se fosse, eles não estariam de fato pedindo esta anistia. Assim, a mensagem do André, que está participando desta edição do Manhã Bandeirantes. Nath Luquezzi, me diga uma coisa, você tem o hábito na quaresma de fazer aquela penitência, como muita gente faz no período entre o Carnaval e a Páscoa? Já tive no passado. Depois que cresci, fui mudando, fui inserindo outras fés na minha fé, e hoje em dia não faço mais, mas já fiz sim, fiz algumas vezes. Para muita gente, período de quaresma, período também para não consumir carne de boi, carne vermelha, o que aumenta a venda de peixes, que alguns dizem que também é um dos motivos para o aumento do consumo do ovo. Enfim, o peixe é um sucesso que na Sexta-feira Santa se torna grande estrela também das mesas dos brasileiros. A repórter Lucimeire Ramalho foi ao Mercadão de Campinas acompanhar a movimentação. Ainda não estamos tão próximos assim da Sexta-feira Santa, mas o que tá vendendo de peixe, hein, Lucimeire Ramalho? Quem gosta de peixe não abre mão de consumir o alimento assim, fresquinho. E daqui para frente, o movimento de clientes aqui no mercado municipal para comprar o pescado deve aumentar bastante. Isso porque neste período da quaresma, que antecede a Páscoa, muita gente troca a carne vermelha pelo peixe. E na hora da compra, tem os preferidos dos clientes. Camarão, salmão, pintado, corvina, pacu, tilápia, entendeu? Esses são os carros-chefe da Semana Santa. E na hora de consumir, as receitas são variadas. A sardinha eu faço na panela de pressão, né, com bastante tomate, bastante tempero, e faço ela frita, empanadinha também. Só com sal e limão. Com o movimento já em alta no início da quaresma, a expectativa dos comerciantes é de vender bem até a Páscoa. O aumento deve ser de cerca de 30%. E para dar conta de toda a demanda, as compras dos pescados já são feitas de maneira antecipada, para não faltar. E para quem quiser garantir o preço mais em conta para a Semana Santa, é bom se programar e comprar antes. Quem puder já vir, né, já garantir isso para a Semana Santa, né? Para poder pegar um camarão bom, né, um preço bom, um salmão com preço bom, já pode estar adiantando. Agora são 11 da manhã e mais 23 minutos, 11 horas e 23 minutos. Daqui a pouco tem o Nossa Área com Carlos Henrique, com a programação esportiva no timaço de Carlos Batista, sempre fazendo também a repercussão do que é notícia no mundo dos esportes.
Às 11h23, Nath Luquezzi tem informações a respeito. Falávamos agora há pouco da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e a Nath tem uma novidade também desse que é um patrimônio da educação brasileira que fica aqui na nossa cidade, Nath. Sim, exatamente. A região do Parque Osiel vai receber a carreta da FUMEC para aulas da EJA. Então, inscrições estão abertas para jovens, adultos, idosos que não terminaram os estudos e têm o sonho de terminar. Bem bacana porque essa carreta é uma parceria entre a prefeitura, que cede esse espaço para instalação. É uma sala de aula móvel, é um espaço que tem conforto, aprendizado, ar-condicionado, carteiras, também acessível para pessoas com deficiência, incluindo acesso por elevador. Então, as aulas vão ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 19 às 21h30, nessa carreta, localizada, como eu mencionei, no Parque Osiel. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp, DDD 19 996580691, ou direto mesmo pelo telefone da FUMEC, 19 3273 1000. E para se matricular, super simples, os interessados devem apresentar comprovante de identidade e comprovante de endereço. São 36 vagas a serem preenchidas conforme ordem de inscrição. Super bacana aí para você realizar o seu sonho de se formar no ensino médio. Último giro aqui participando conosco, Nelson Eugênio. Um bom dia para você, Nelson. Obrigado pela sua participação. Jonizele Cano também conosco, aqui mandando a sua mensagem pelo WhatsApp 19 971021493, pelo nosso canal do YouTube. Carlos de Souza. Viva o STF, viva a democracia, sem anistia, democracia sempre. A mensagem dele aqui no nosso canal do YouTube. Tem mensagem também chegando da Rafaela, final do telefone 7597. Lembrando que o Ministério da Saúde anunciou a inclusão de 2 novas tecnologias no SUS para verificar complicações causadas pelo vírus sincial respiratório, VSR, a principal causa de infecções respiratórias graves em bebês. Muito obrigado também a mensagem. Tem gente me xingando porque eu falei que eu ouço Racionais, faz parte do jogo. Mas é bom, eu gosto. Eu gosto de Racionais. E que receberam em Campinas, na Unicamp, o título de reconhecimento a alguém que faz algo pelo país, como é o caso do grupo capitaneado por Mano Brown e que tem tanta história para contar também na música brasileira. Às 11h26, Nath Luquezzi espera você, 1h30 da tarde. A programação da Band Mais TV é a seguinte: meio-dia, Carlos Batista apresenta o Donos da Bola. 1h da tarde tem o Acontece com Everton Ramos. Coladinho com o Acontece tem o Band Multi com Amanda Florentino, girando as informações do Brasil e do mundo do portal bandmulti.com.br. E 1h30 da tarde, a Nath Luquezzi no Band Mulher, com a companhia da Lari Lopes. Elas vão trazer quais atrações para hoje? Hoje vamos trazer a ação Bem Te Quero, que é uma ação que leva autoestima para mulheres. A gente vai falar um pouquinho sobre essa ação que é bem bacana e vamos trazer tendências de acessórios, além de, claro, aquele giro pelo mundo dos famosos que eu adoro. Tem fofoca do Neymar? Tem fofoca do Neymar, tem fofoca de ex de Leonardo. Ai, meu Deus do céu, é muito babado, correria e confusão, viu? Neymar tem mais fofoca do que noticiário esportivo. É verdade. Que começa a partir de agora, sem Neymar em campo, mas com Carlos Henrique conduzindo a bola para você a partir de agora, dentro do Nossa Área. O Manhã Bandeirantes volta amanhã às 10 horas, com os trabalhos técnicos de Danilo Capucci na mesa de som, de Leandro Lopes na central técnica e com a coordenação do Gil Kleber. Um grande abraço, obrigado pela sua companhia e continue na melhor, continue na RB. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis.
Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes toda sexta e sábado, às 10 da manhã.